Então, continuando, as taquiarritmias agora, né? A gente viu as bradiarritmias, agora vamos falar um pouquinho das taquiarritmias. Então, taquiarritmia são frequências cardíacas maior que 100. Quando estamos com essa frequência cardíaca aumentada, o quadro clínico é palpitação, diaforese, que é aquele suor nas mãos, nos pés, dispneia e dor precordial. É muito importante, quando a gente se depara com um paciente com taquiarritmia, fazermos uma abordagem inicial, uma anamnese rápida, para saber a história do paciente e exames físicos direcionados, certo? Para complementar essa história do paciente e relatos de doenças, anormalidade sistêmica, particularmente ligada ao sistema cardiovascular e respiratório, e principalmente o uso de drogas lícitas e ilícitas. Quero chamar a atenção para pacientes que chegam ao nosso serviço. Opa, desculpa aqui, deixa eu achar um jeito de focar essa câmera aqui. Isso. Então, um dado importante para a gente perguntar ao nosso paciente que chega com taquiarritmia ao nosso serviço é o uso de estimulantes como cafeína, que tem sido utilizado de forma indiscriminada em altas doses. Então, jovens têm chegado ao nosso serviço com taquiarritmia por tomar cafeína e malhar. Então, ele já aumenta muito, tomando 200 miligramas de cafeína, a frequência cardíaca e ainda faz exercício físico vigoroso, aumentando muito essa frequência cardíaca, chegando e fazendo um ataque cardíaco persistente, o que seria um ataque cardíaco temporário, só no exercício, fica como ataque cardíaco persistente e algumas vezes fazendo ritmos graves e de parada cardíaca, como a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular. Outra droga lícita que tem uma combinação também muito perigosa que os jovens fazem é o uísque com Red Bull, né? Que também vai provocar, o álcool já provoca aumento da frequência cardíaca, adicionado com a cafeína do Red Bull faz taquicardia persistente, além de uso de drogas como estimulantes, as pílulas estimulantes, LSD e as drogas sintéticas muito consumidas em festas, né, galera? Então, tem que perguntar sobre isso na chegada do paciente com taquiarritmia. De imediato, vamos colocar esse paciente numa sala vermelha e fazer monitorização cardíaca com oximetria de pulso, com ECG contínuo e verificação da pressão arterial por método automatizado não invasivo. Paralelamente, ofertar oxigênio e puncionar 2 acessos venosos calibrosos com GeOx 18. Após esse procedimento, fazemos um ecocardiograma de 12 derivações para verificar se está tendo outras arritmias associadas, certo? E vamos verificar um QRS com maior de 120 batimentos por minuto. A taquicardia sinusal pode ocorrer em resposta aos estímulos fisiológicos, como exercício e estresse emocional, o uso das cafeínas, como eu disse, e como consequência o estímulo excessivo do hipertiroidismo, com o uso de medicações adrenérgicas, atropina e aminofilina. Então, isso vai me proporcionar uma taquicardia sinusal decorrente desses estímulos. Quando se trata de uma taquicardia sinusal, o manejo é verificar a causa reversível dessa taquicardia. Caso haja persistência dos sintomas, a taquicardia seja inapropriada, o uso de beta-bloqueador não seja inapropriado, pode-se fazer uso de beta-bloqueadores para voltar para um ritmo normal. Tá? Um problema é a taquicardia ventricular, que também vai caracterizar pelos quadros de palpitação dor torácica, mas 85% das taquicardias ventricular vão significar que tem uma anomalia cardíaca, uma anomalia
de estímulo elétrico, tá? A sintomatologia das taquicardias, ela é variada, podendo chegar à inconsciência e morte do paciente. Então, eu preciso de atendimento rápido, tá? Essa taquicardia vai fazer um choque cardiogênico e a taquicardia ventricular é um ritmo de parada, então nós vamos seguir o fluxograma de taquicardias para poder converter esse paciente. Quando o paciente chega com taquicardia ventricular aguda, eu vou verificar 2 parâmetros. O paciente está estável, eu vou usar droga antiarrítmica, certo? Amiodarona, por exemplo, e vou fazer uma cardioversão química. Mas se o paciente chega instável, em estado de inconsciência, pulsos fracos, eu vou ter que fazer uma cardioversão elétrica. A cardioversão elétrica, eu vou usar o mesmo desfibrilador, mas tem um módulo no desfibrilador que é cardioversão elétrica. A diferença da cardioversão para a desfibrilação é porque a cardioversão ela é sincronizada ao ritmo cardíaco. Então, na hora que inicia uma onda P, o desfibrilador capta essa onda e dispara o estímulo elétrico em sintonia com a distribuição elétrica do coração, fazendo com que volte a um ritmo cardíaco. Após a cardioversão elétrica, é necessário utilizar um cardioversor químico para manter esse estímulo elétrico regular. Então, quando o paciente está instável, vai fazer cardioversão elétrica, seguido de cardioversão química com amiodarona. Já a fibrilação ventricular é um ritmo completamente desorganizado, o coração não está tendo uma contratibilidade, o coração está balançando, certo? Ele não tem uma contração e o bombeamento do sangue fica prejudicado. Consequentemente, o paciente está em estado de choque cardiogênico, certo? Não tem uma circulação adequada, evoluindo para o óbito. Então, fibrilação ventricular também é um ritmo de parada. A fibrilação ventricular, ela vai ser tratado com desfibrilação. Então, eu vou dar um choque no paciente, né? Vou colocar as pás do desfibrilador do segundo espaço intercostal para baixo e no espaço M clavicular, à esquerda para baixo, no sexto espaço intercostal, na linha M clavicular, voltado para a região axilar. Então, eu vou dar um choque nesse paciente e esse choque ele não vai ser em sincronia com as ondas elétricas do coração, porque não está tendo organização elétrica. Então, a gente parte para ressuscitação cardiorrespiratória. Eu vou chocar, vou fazer compressões e vou verificar se tem pulso. Se tiver pulso, eu paro a minha manobra de ressuscitação e mantenho o paciente com suporte avançado, com drogas de suporte avançado de vida. Caso contrário, eu vou fazer compressões cardíacas por 3 minutos e vou verificar se mantém esse ritmo de fibrilação e, se necessário for, eu vou fazer novamente a desfibrilação. Então, aqui está o nosso fluxograma de atendimento ao paciente com ritmo chocável, certo? Então, do lado da esquerda, eu tenho paciente com fibrilação ventricular e com taquicardia ventricular. Eu vou administrar o choque por cardioversão ou por desfibrilação. Depois, eu vou verificar se eu mantenho a minha manobra de ressuscitação ou não, tá? Se o paciente voltar depois do choque, eu vou fazer medicamentos
para a manutenção da vida desse paciente, certo? Vou instalar uma via aérea avançada com tubo orotraqueal e depois, esse paciente voltando, eu vou manter ele com a amiodarona e tratar as causas reversíveis desse choque. De novo, entra a tabelinha de 6H e 5Ts. As causas reversíveis, então, vão ser os 6Hs e 5Ts: hipovolemia, hipóxia, acidose, hipotermia, hipocalemia ou hipercalemia, e os T's: tamponamento cardíaco, toxina, pneumotórax e trombose.